Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Prazer Tantra. Eu sou Rosana Cidrão, terapeuta e mentora de sexualidade tântrica, e nós já chegamos ao nosso terceiro episódio com nomes de peso do Tantra, dos caminhos do autoconhecimento, da espiritualidade. E hoje não seria diferente. E é com muita alegria, com muita honra que eu anuncio meu convidado do dia, que é o Rafa Ruggeri. Bem-vindo, querido. Muito grato pelo convite, um prazer. Além do Tantra, um prazer pessoal também estar aqui com você, Rô. Um prazer é todo meu. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Te sigo nas redes sociais. Você já tem um público bem legal, né, nas redes. O Rafael, para quem não conhece, para quem não sabe da história dele ainda, ele iniciou o Despertar Espiritual em 2008. Uhum. Já tem um chãozinho aí, né, Rafa? Dei uma caminhadinha, É. dei uma ralada no joelho. Em 2008 eu tinha 19 anos, sabia nem o que era expansão de consciência, espiritualidade, ele já estava lá, começando, né? Experiência em comunidade holística por 5 anos, estudos relacionados a escolas filosóficas e herméticas desde 2011, é astrólogo também, conhecimentos avançados em calendário maia, isso muito me interessa, hein? Conectado ao xamanismo desde 2010 e facilitador de encontros de sagrado masculino desde 2016. E o Rafa, né, no nosso bate-papo, nos bastidores, me sugeriu que a gente falasse um pouquinho sobre a sexualidade como um caminho para a expansão da consciência, um caminho de autoconhecimento. E é muito interessante, porque as pessoas não costumam conseguir associar muito bem sexualidade com espiritualidade, como desenvolvimento pessoal, né? Uhum. A sociedade de um modo geral, principalmente aqui no Brasil, a gente reduz muito a sexualidade à prática do sexo, e mais especificamente aos genitais, Uhum. né? Então, você já tem aí, conforme divulguei no seu currículo, anos e anos nessa caminhada. Dentro desses estudos, você faz, claro, a gente faz, né, quando entra nesses caminhos, faz um processo pessoal primeiro. Então, tenho certeza que você tem muito a contribuir nesse sentido, e é isso que eu quero saber. Qual que é a sua visão? Como é que a gente pode expandir a consciência, evoluir a partir da sexualidade, Rafa? Bom, a sexualidade ela coloca a gente frente a frente com a nossa vulnerabilidade, né? E a nossa intimidade. Eu acho que a gente, dentro dos conceitos normais da sociedade e Brasil também, tem uma sexualidade muito rasa e muito pautada no fazer e não no ser. O autoconhecimento, a espiritualidade, para mim, ela me convida a me conhecer a quem eu sou e não ter a necessidade de fazer alguma coisa para me sentir amado por alguém. E sim aprender a me amar e entender que a minha grande capacidade também no ato sexual é de compartilhar aquilo que eu sou. E o que eu faço a partir disso vem num lugar de muito maior amor, com certeza, mas num lugar de devoção, nesse lugar de espiritualidade. Acho que a devoção, assim, ela vem num respeito com o outro e entender que eu não estou fazendo alguma coisa com o corpo dessa pessoa, mas que eu interajo num lugar muito mais profundo dela também e é um lugar também de muito maior troca até afetiva, né? Quando a gente tem esse lugar de respeito, de calma principalmente, porque a necessidade da presença é o mais importante em tudo, mas durante o ato também a gente ter muito mais calma, não ter tanto uma respiração tão ofegante, trazer o controle do seu ser e não se deixar só levar pela toxina hormonal que nos coloca nesse lugar muito animal, né? Sim, perfeitamente. Hã, Nesse sentido, né, do que você está falando de se relacionar a partir de um outro lugar, é o que eu costumo falar muito nas minhas redes sociais, hã, da forma como o tantra faz a gente enxergar a prática do sexo, especificamente, né. Que não importa como é sobre você, não importa quem é a pessoa que está ali na tua frente. Eu costumo falar isso porque separam-se muito as mulheres entre mulheres para casar, ainda, né, 2023, mas ainda tem essa pegada. Mulheres para casar, então, com a minha esposa eu tenho uma prática sexual, ou com a minha namorada, a pessoa que eu sou apaixonado, e com outras mulheres a minha prática é outra, a minha Uhum, entrega é outra. sim. E aí entra nesse personagem, né, nessa caricatura que a gente entra, então a gente
sai desse lugar de verdade, dessa entrega profunda, e vai para esse personagem. Então a gente se desconecta desse eu, e acho que é nesse momento que você consegue entender, a partir da sua sexualidade, né, que personagem que você está criando, né? E por que você está criando esse personagem, a partir de quê? E aí tem a crença, e a gente já pode entrar também já entra em outro tema, né, de reduzir mulheres ao corpo, ou à sexualidade, né? Então a mulher que se porta da maneira X, eu vou tratar dessa maneira. Mulher que se porta da maneira tal, eu vou tratar de outra maneira. Isso fala muito mais sobre esse homem, né? Falando em relação a homem e mulher, numa relação heterossexual, muito mais sobre esse homem do que sobre aquela mulher. Né? Acho que é mais ou menos isso que você está tentando dizer quando fala de acessar esse lugar interior. Mas para acessar esse lugar interior, precisa conhecer. A maioria não conhece, porque sequer se pergunta, afinal de contas, quem eu sou de verdade, o que eu gosto de verdade. Rô, a gente não foi ensinado a se amar, né? A gente é pautado numa sociedade do externo e do que parece que eu sou. E a gente... A minha sensação é que, enquanto eu crescia, eu vestia um personagem de tentar mostrar que eu era alguma coisa por não saber quem eu era. Então, eu não me conhecia e ficava num sentimento de mentira o tempo todo, de só a venda do que é legal meu. Como um lugar da conquista, e tem que conquistar sempre, tem que ser um cara pegador, e tem que ser isso, tem que fazer aquilo, e esse é o tipo de mulher pra casar, esse é o tipo de mulher pra comer. E esses personagens internos nunca estavam integrados numa verdade minha mesmo. Era sempre pautada na expectativa do outro. Aí chegou um momento onde eu falei, não, mas eu não tô conseguindo me sentir feliz com isso. E aí foi aonde que todo um desenvolvimento foi pela espiritualidade, depois foi chegando em outros pontos de relacionamento, de sexualidade, aonde eu fui conseguindo ser transparente e responsável de mim mesmo, de integrar todas essas máscaras e reconhecer todas essas máscaras. Falar, tá bom, eu sou esse que gosta de sexo, eu sou esse que gosta de conquista, eu sou esse que ama minha família, eu sou esse que tem esse trabalho, mas todas essas identidades minhas têm que trabalhar pelo meu eu, e não eu por essas máscaras. Então, colocar primeiro um ponto interno, para que, então, a partir disso, essas máscaras tenham um papel para agregar a minha alma. Eu entendo que a gente precisa sair do ego pelo ego para trabalhar o nosso ego para o nosso desenvolvimento de alma, que somos as nossas personalidades. Eu, no caso, minha personalidade como de ego, Rafael, trabalhando pelo meu ego, pela minha identidade mais profunda da minha alma, né? Nesse desenvolvimento do eterno mesmo. Então, sim, é possível. Como é que eu posso explicar? É possível viver essa materialidade, encontrando equilíbrio, né, entre a espiritualidade e a materialidade. Ou seja, o prazer sexual, carnal e tal, mas a partir de um lugar sagrado. Porque o que acontece? Às vezes, principalmente os homens, quando a gente fala de sexualidade sagrada, só de usar a palavra sagrada, as pessoas já meio né, olham meio torto, assim, dizer, ou eu não vou alcançar, porque eu imagino que tem práticas absurdas. Eu não estou falando aqui da ritualística tântrica, essas coisas. Estou trazendo um pouco mais para o mundo real. É possível, sim. Né? Mas quando a gente usa a palavra sagrada, às vezes as pessoas já não se alegram tanto, ou acham que tem uma ligação com alguma religião em específico, que tem que seguir ritos e dogmas e tudo mais, e acabam se afastando, né? Até tem vontade de conhecer, mas erroneamente acabam imaginando outros... Gente, imaginando que é outra coisa. E por que eu tô falando isso? Porque a ideia, o que eu quero te perguntar aqui é como a gente pode conciliar, principalmente os homens, né? Você tem trabalho com homens, trabalho com o sagrado masculino, então você, muito melhor do que eu, pode falar sobre isso, até porque você é homem. Dessa visão do masculino, porque às vezes os caras não querem transcender essa pegada sexual, achando que vão ter que abrir mão do prazer carnal, ou só se relacionar com a esposa, ou só transar depois de casamento, esse tipo de coisa que não é bem por aí quando a gente está falando de sexualidade sagrada,
né? Até estava falando no primeiro episódio, falei com a Nanda Prem e perguntei para ele, é possível ter um sexo tântrico de forma casual, né? Com alguém que você conheceu agora? Uhum. E ele falou, sim, claro, porque é você, né? A sua verdade. Você Sim. não vai deixar de ser íntegro e pleno quando você alcança esse estado de autoconhecimento profundo e da sua verdade. Posso te conhecer agora e ter uma conexão com você. Claro que você também vai estar num nível, né, de autoconhecimento e de verdade, de entrega igual. Mas às vezes os caras fogem muito desses temas que trazem autoconhecimento, que falam de sagrado masculino, que falam de sexualidade sagrada, por medo de ter que abandonar algumas práticas que eles gostam e que dão prazer. Uhum. Você sente isso e explica para esses caras que estão te acompanhando agora. É possível viver essa vida plena, com prazer, mas acessando esse lugar a partir de um espaço sagrado interior? É totalmente possível, porque principalmente você não vai ver a sexualidade só no ato, né? É você estar em presença para fazer um movimento de saborear um gole de água, de saborear um beijo, de saborear um toque, de viver a experiência em presença com 100% da sua consciência no ato que você estiver se propondo. E o Tantra é isso. A gente tem o Neo Tantra falando muito sobre sexualidade hoje e está muito condicionado hoje, acho que a palavra é Tantra e a sexualidade, mas o Tantra é um estilo de vida, né? Sim. Onde você se propõe a cada vez mais sentir a presença. E eu digo que, para todos os meus mentorados, para você conseguir absorver a essência até daquilo que você está se alimentando. Porque você pode comer o melhor alimento do mundo sem presença. Você só está ali mastigando, 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 mas você não está ali. E a maioria dos homens, eles ficam num lugar mental fora dali, quando estão no ato. Então é você voltar para a sua presença, estar nesse lugar do sagrado, é estar no seu templo interno. É se reconhecer como um ser sagrado, amando o seu templo interno e vivenciando aquele agora. Em controle, sim, de si, do seu ato, dos seus hormônios, e com 100% da percepção do que cada região do seu corpo vai te conectar com um tipo de prazer também, não só genital. Então, o prazer em si, ele amplia muito mais, a sua consciência se amplia muito mais e também traz uma maior possibilidade gigante, porque ele não vai ser mais só um lugar de penetração. Se o cara for bom, vai ficar de meia hora a 40 minutos e o cara tem que ser bom pra caramba fazer isso. Tem, menino. Mas Tem aí falta. é um lugar rápido também. Sim. Nesse lugar da presença, tipo, não tem tempo mais. Primeiro, que você não tá querendo que acabe, porque muito da busca do sexo convencional é o orgasmo com ejaculação, o homem no caso. E nesse caso, é um lugar de presença e de tanto prazer que quando tá chegando lá, você fala, não, mano, eu quero que continue, mas vamos respirar um pouquinho, vamos fazer um outro estímulo aqui para que isso vá alimentando e perceba o quanto que isso energiza a gente. No sexo convencional, a gente faz, explode, ejacula, cai, morre e dorme. Nesse não. Nesse a gente traz um controle da nossa presença e se energiza e sai dali feliz com uma vitalidade. Te coloca para cima e pode te trazer outros elementos e mais ferramentas para o autoconhecimento também, como conflitos, como medos, como a sua própria vulnerabilidade entre várias coisas. Já tive insights de problemas da minha vida, assim, e de soluções automaticamente, de tipo, vir ideias e insights e coisas que eu não sabia nem de onde vinha, no meio do ato. Eu falava, gente, mas esse negócio aqui não é só para isso mesmo. Tem uma expansão de consciência e insights de células minhas, de consciências minhas, que eu não estava nem prestando atenção, que de repente vinha uma solução. Tipo, super importante, que eu já tinha ficado anos procurando uma saída. Aí hoje em dia você fala, não, vou dar uma atrasadinha aqui que eu tô precisando de uma solução para o problema X e tal, então vem aqui, Fulana, me dá uma forcinha aqui. Então, tem Mas esse é presença. contexto. Então, é dentro desse contexto de presença. Mas também, a gente foi ensinado através, né, da masturbação convencional, tipo, um homem pelo menos, ou vinha uma revista, ou ele tinha um vídeo, ou algum estímulo, que ele pegava lá no seu órgão, fazia um movimento condicionado, em determinado tempo ele acabava. Então, eu trago também exercícios para que o homem, até quando ele vai se tocar, seja um ato de auto-amor. Ele se explore.
nesse lugar. Eu não vou ali mais bater uma punheta. Eu vou fazer um ato de amor, uma ritualística comigo também, para exercitar o amor que eu tenho comigo, vai ser a capacidade que eu tenho de compartilhar o amor com a pessoa que eu venha ter a relação, entende? Eu falo também isso, né? Os caras perguntam, como é que eu vou conseguir enxergar toda mulher como uma deusa nessa visão do Tantra? Diz quando você se enxergar como um deus. Sim. Né? Porque, poxa vida, se você acessa esse lugar, né, sagrado dentro de si, você acessa essa potência de conexão com o divino e você entende que é merecedor de tudo que é bom, tudo que é bonito, é belo, de toda alegria, de todo prazer. É somente isso que você vai oferecer para o outro, né? Porque você vai transbordar, né? Você não vai ser a metade de ninguém. Você vai completo para o outro e você vai enxergar o outro dessa forma. Então fica muito mais fácil você se entregar sexualmente a partir desse lugar de presença, né? Você enxerga o outro da maneira que você se enxerga. Então, acho que eu penso muito assim, né? Um homem que julga muito uma mulher, o que ele está falando sobre ele mesmo? E vice-versa, a mulher que julga o homem também. Sim. Tá falando alguma coisa. Tem muito isso, né? Do ódio aos homens, que a gente vê hoje em dia. Eu compreendo de onde vem essa raiva. Porque já tive e em determinados momentos tenho ainda. Mas eu sei que não é a partir daí que a gente vai encontrar a cura, né? A gente só tá trocando os papéis, basicamente. Então é esse estado de amor mesmo. Mas não é de fora que a gente aprende, é de dentro. E quando a gente olha para o ato sexual, e os homens precisam muito, que bom que tem você aqui para falar disso hoje, né? Enquanto homem, enquanto terapeuta, e que traz toda essa bagagem, toda essa sabedoria dessa experiência que você tem em tantas áreas, né? Não só do Tantra, para despertar cada vez mais isso nos homens. Porque o feminino, e aí a gente até pode falar um pouquinho, né, do feminino no homem, que também tem muito medo. Eu não quero ser um homem feminino, porque feminino ligado a estereótipo de gênero, de comportamento. Posso dizer que tem uma energia feminina mais aflorada, mais equilibrada, a sua forma de falar, a sua sensibilidade, né? Quem te acompanha nas redes sociais percebe isso. E você não tem o estereótipo feminino, né? De roupa, de trejeitos, É importante que existam isso para as pessoas começarem, principalmente os homens, a entenderem que não. Quando você acessa o seu feminino e entra nesse lugar de vulnerabilidade, que para ter autoconhecimento você precisa baixar a guarda. Olhar para suas sombras, para os seus medos e olha só quem sou eu. Preciso de coragem. Então, quando você acessa esse feminino, você fica mais poderoso, na verdade. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a pessoa fica mais até atraída por esse homem. Tô falando besteira? Depende do tipo de mulher e tem pessoas, isso também. Né? As mulheres do autoconhecimento geralmente acabam... Eu ganhei muitas amigas, principalmente depois que eu comecei a me assumir num lugar de um homem mais sensível e olhar para esse meu feminino e assumir isso em mim e perceber o quanto que o meu lado feminino, principalmente no lugar do choro, né? Tem esse lugar do choro, que o homem não chora isso, e o quanto de energia intoxicante mesmo, né? O Murilo Gun fala que o choro é uma grande tecnologia para liberar tudo aquilo que a gente não é. E as mágoas, por exemplo, as energias tóxicas e traumas que a gente passa. A vida é difícil, a gente tem vários processos. Sim. E quando a gente engole seco alguma energia desse tipo, a gente fica carregando um peso que não é nosso, que não precisa ser a gente. Muito se fala também, temos que ter coragem de ser quem somos. Mas se você não tem a pureza no seu ser para você ser realmente quem você é e fica carregando esse tipo de coisa, de mágoa, a gente não consegue ser realmente a gente. Tem um processo de purificação também muito forte no autoconhecimento, né? Pra gente acessar esse nosso real ser, assim, pra ter a coragem de ser quem somos. Mas esse feminino até... Se a gente pensar que masculino é pra fora e o feminino é pra dentro. E quando você olha pra dentro, automaticamente a espiritualidade, o autoconhecimento já é um movimento mais feminino, de você ir pra dentro. De você estar conectado com as suas emoções, com o seu sentir. A matéria, assim, se a gente pegar nos elementos, terra, fogo, água e ar, água vai ser feminino, mas terra também é feminino. E o nosso corpo é o quê? É terra e água. São minérios que estão na lama, né? E da lama se fez o corpo, e a gente está num corpo feminino.
Se a gente pensar que o ar e o fogo são lugares de expansão no ar, vai a minha fala, a minha expansão para fora. Os nossos chakras são masculinos e femininos. Os signos, Áries é masculino, Touro já é feminino. Gêmeos é masculino, Câncer é feminino. É aquela carta do Baphomet também de dissolve e coagula. Um é para fora, o Uhum. outro é para dentro. O outro é para fora, o outro é para dentro. Então a gente precisa desse equilíbrio do quanto que eu vou para fora e o quanto que eu vou para dentro. E a sexualidade também. Vai ter momentos que você vai estar mais forte numa energia, até dentro dos elementos mesmo, né? Vai estar num maior fogo, uma outra hora você vai estar mais tranquilo, numa hora você vai estar mais no fluir. E não só no fazer, 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 mas muito mais no sentir a sua própria energia, os picos energéticos dos hormônios que vão sendo liberados gradativamente, e não só num pico, como é a sexualidade de muita ansiedade, liberação hormonal, que você não aguenta dar conta. Tem um certo tempo de administração e um exercício disso para você, sabendo dançar com essa energia sexual dentro de você também. E como é que o homem consegue acessar isso? Porque dentro do sagrado feminino a gente fala muito sobre o nosso ciclo, né, da nossa fertilidade, o nosso ciclo menstrual. Então a gente consegue fazer um mapeamento Uhum. das nossas 4 etapas ali por mês, né, através do nosso ciclo. Então é a nossa lua, né, que vai nos guiando nesse caminho. Como é que os homens conseguem fazer esse mapeamento, então, de autoconhecimento? Tem alguma fórmula? Sim, nós também temos ciclos mais complexos e vários outros ciclos também que interagem no nosso campo, né? Mas eu utilizo a própria ejaculação como a forma também de uma menstruação feminina. Uma vez por ciclo lunar eu faço, no caso eu tô solteiro, uma liberação de um ritual de alto amor, onde eu também, assim como as mulheres plantam a sua lua, eu também planto a minha energia solar, que também é em ciclos lunares, que são liberadas, no meu ponto de vista, deveria ser. E ensino os homens a se conectarem com seus ciclos, entender que não é todo tesãozinho que você já tá, que é para liberar. E até algumas vezes alguns homens aprendem e também percebem o quanto que é bom não chegar até a ejaculação, né? Existem níveis de orgasmo também secos também que Uhum. conforme vão trabalhando isso, mas que o ideal seria não ficar ejaculando toda hora, porque essa potência, né? O homem tem uma potência seminal muito grande, que trabalha muito com a criatividade, inclusive um potencial criativo que pode se transformar em criatividade, na verdade. É um trabalho interno de estudo pessoal e de entender quando que é o seu momento também, porque a mulher é meio que automático, né? O seu próprio corpo já é baseado no seu ciclo, mas o homem entender qual que é o seu momento. E aí é um estudo, é um lugar de observação. Eu tenho uma conexão muito forte com o meu corpo, eu tenho uma estrutura taurina que fala muito em conexão de matéria. Então, a minha conexão com o meu corpo, com a minha sensação genital, principalmente, de entender quando que está numa potência de liberação. Para outros homens vem em outras maneiras, como o próprio despertar da libido. Não que em mim não venha também, vem bastante, mas eu procuro entender quando que essa libido eu quero colocar ela em ação ou quando que eu quero realmente dançar com essa energia, sentir ela, o quanto que ela me potencializa. Então, são vários pontinhos ali que vão sendo colocados nesses skills pessoais para que você vá criando a sua própria forma de ser, assim, de entender como que você age, né? Eu vejo que os homens têm muita dificuldade de não se entregar. Esse desejo vem, essa vontade vem, esse tesão, e a primeira coisa que faz é vou pro banheiro, vou bater uma porque eu não aguento. É, Tem alguma orientação que você dá para conseguir sustentar, deixar essa energia dentro e canalizá-la para uma outra atividade, uma outra sim, ação? sim, sim, claro. Existe também o pompoarismo masculino, né? Os Uhum. próprios movimentos de esfíncter e tal. Mas o homem também ele tá muito parado. A energia física dele tá ficando muito acumulada só em genitais. O homem muitas vezes fica só na mesa trabalhando, ele não faz um exercício, ou quando ele faz um exercício ele vai para uma academia e faz só aquilo de exercício. Mas é trabalhar a dança, a criatividade, foco e também explosão.
explosão física mesmo, trabalhar esse fogo energético. A energia de impulso sexual é uma energia ariana, né? Se a gente for ver, é um impulso ariano que também rege as nossas genitais. Então, é uma energia de fogo ariano que tem a ver com vulcão, né? Aquela explosão e tal. Então, tem elementos de estrutura de explosão também, movimentos para a gente causar isso no homem. É muito bom, mas tem algumas meditações tântricas, como catársicas do Osho também, para levar a esse nível da consciência além do ego, né? Que é essa desconstrução do ego, que essas meditações também podem ajudar a gente a transcender a nossa mente concreta, né? Quando você fala de levá-lo a essa explosão, Uhum. você acha que existe, ou depende, né? Vai variando de pessoa para pessoa. De repente, essa compulsão sexual pode vir uma emoção como a raiva, por Lógico. exemplo? Muito, muito, muito. É o mesmo planeta que rege, até Marte que rege essa força. E aí tem a ligação com o fígado também. O fígado, ele é o órgão que rege as emoções e é o órgão que fica acumulado a raiva. E se a gente não... um dos procedimentos que eu passo na minha mentoria é fazer purificação de fígado também, que tem uma ligação lunar, é o órgão que rege as emoções. E existe um karma entre Marte e a Lua. A Lua rege as águas e Marte rege o fogo. Então é o masculino e o feminino ali que tem uma tretinha que é bom a gente... Internamente a gente... Eu faço até um ritual de perdão do masculino pro feminino, tanto para homens quanto para mulheres, para que isso internamente vá se alinhando, entendeu? Interessante. E como que a gente faz para educar os nossos meninos? Eu sou mãe de um menino de 3 anos e é um desafio, né? É um desafio, mas é por isso que eu criei esse podcast, porque a ideia é que seja um trabalho educativo mesmo, né? Que a gente tenha outras alternativas além da educação tradicional, convencional, que não abarca todas as necessidades humanas. Na verdade, está muito longe disso, na minha concepção. Como que a gente faz para educar os nossos meninos, futuros homens, para que ao chegarem na vida adulta tenham essa maior percepção de si, né, que vivam uma vida mais saudável, uma sexualidade mais consciente? Qual a orientação que você dá? A sexualidade está muito desconectada do amor, né? Ela tá num lugar do jogo. Eu te uso, você me usa, tá tudo bem, cada um vai pro seu lado, tá todo mundo fudido e tá todo mundo carente. Então, a gente conseguir ensinar que é um ato sagrado e que é uma partilha desse potencial afetivo de carinho, de cuidado, e não uma masturbação com o corpo do outro. É um grande caminho para a gente conseguir quebrar os tabus também, porque apesar da sociedade estar banalizando tanto, falar sobre isso de uma forma aberta é ainda um tabu. Fica naquele lugar de risadinha, não sei o quê. Ninguém fala, fica no ar e não traz para a base. Uma das coisas que eu falo é: tenha um diálogo aberto com você, com as pessoas com que você tenha. Você não, né? Mas a maioria da sociedade precisa trazer isso. De falar sobre esses assuntos que são tabu para trazer para a consciência material. Tipo, para quando uma criança, um adolescente chega em determinado momento da vida, ele já tem algo estruturado dentro dele e vem para dentro, já vem para algo palpável. E não só ficar no ar e ele tem que entender, subentender e falar: eu acho que eu tenho que fazer isso aqui e se frustra, eu tenho que fazer isso aqui e se frustra. Fica mostrando para ser aceito, principalmente, né? A sociedade tem muito isso na adolescência, então o que eu faço para me sentir amado e aceito, ou aceito e amado. E naquele lugar de ter um status, alguma coisa assim, para ser reconhecido pelo outro, ou não, ou quem é o opressor, o algoz e o vitimizado, e um vai para o masculino mais polarizado, tóxico, e outro para um feminino vitimizado, também tóxico. Vão sempre para os extremos, e né? são para os extremos, e o autoconhecimento lá na frente dá a possibilidade de equilibrar esse masculino e feminino interno também dos dois, tanto para o masculino que é tóxico, quanto para o homem feminino, o homem feminino também vitimizado, que também fica nesse lugar tóxico. Mas é um processo de já ensinar que é um lugar de amor,
de autoconhecimento e de verdade. Principalmente trazer essa verdade e não fugir do que é tabu ou seja um desafio de ser dito, né? Então, os pais, quem ainda não começou a ser pai, precisa começar esse processo de autoconhecimento, né? Porque só assim que a gente pode ajudar os nossos filhos. Porque eu atendo muitos homens que... Nossa, quantas vezes eu já ouvi, né, histórias de... eu perdi minha virgindade com tantos anos, a maioria é menor de idade ainda, Sim. num bordel, né? Meu pai me levou pro cabaré e tal, e eu não queria. Às vezes eu não consegui, meus amigos estavam lá fora rindo de mim, não gostei, não foi legal. Olha só como é que a pessoa... Olha a iniciação sexual da vida, né? Do homem. E assim, é cultural. E isso é uma violência, Sim, né? sim, Os é uma homens são violência. muito violentados também por essa mesma cultura que também nos violenta, né? São violências diferentes, mas a base é a mesma, né? A fonte que nos oprime é a mesma. Vocês, homens, também sofrem. Sim, isso daí entra depois com um bloqueio de chakra básico, de estruturação de impulso de conquista na vida. E, por um lado, ele não consegue se estruturar, nem no fogo, nem na terra, para estruturar a matéria mesmo, também dinheiro, mas tem impulso de conquista, seja sobre o que ele quiser na vida. E aí descontrola. Quando vem um impulso sexual que é muito reprimido, de repente explode. Puf. Aí ele pode ter um acesso de vício em pornografia, ou vício em bordel, ou alguma coisa desse tipo. Sim, Que vício vai em dizer garoto que de programa, essas coisas. também, só que ele não tem a confiança para conquistar uma mulher, por exemplo. Ele fica nesse lugar de que dinheiro significa sexo para ele. Nesse caso, né? E como é que resolve isso? Tá, o autoconhecimento, mas assim, algo mais palpável. Tá. Dentro da mentoria, eu faço 2 passos, assim. Um é de purificação sexual e o outro é de alquimia e expansão da consciência da sexualidade. O primeiro passo é entrar num jejum sexual. É você sair do contexto, você se retirar conscientemente, se colocar num lugar de desconforto voluntário, porque entra num lugar de desconforto mesmo, e o autoconhecimento te convida a você enfrentar os seus desconfortos. Então, você se colocar num lugar de jejum daquilo que mais te atrai. E pode ser comida, pode ser festa, e tudo que sexualiza também. Então, lugares, flertes, redes sociais, o que vem a ser sexualização para a pessoa. E aí ele se retira e eu começo a trabalhar com meditações, rituais, estudos semanais e encontros comigo em sessões de terapia mesmo, para a gente buscar as raízes do problema dessa pessoa e ver, através de todos os estudos, meditações, rituais de perdão, conexão com os ancestrais também, que a gente nasceu com a nossa força, através de todos os nossos ancestrais também chegamos através da sexualidade aqui. Então, cura traições suas ou da família, que pode estar no seu campo, também na constelação familiar, tudo isso, e aí a gente reposiciona colocando valores sobre a sacralização do ato, tanto do ato quanto do relacionamento, da energia, da criatividade, para que isso vá estruturando, colocando um novo valor real sobre a informação que é o sexo. Então ele sai do palco da vida para agregar esses novos valores e aí então depois ver como que ele volta para o palco da vida da sexualização e ver como que ele reage a tudo isso. Ah, beleza, já estou bem melhor, já consegui não objetificar tanto, já não estou mais usando pornografia, eu vou para os lugares, eu não tenho mais a necessidade de provar para os outros que eu pego ou que eu não pego alguém, se eu transo ou que eu não transo, se eu uso ou se eu não uso aplicativo. Beleza, então agora a gente vai trabalhar para você expandir a sua consciência com isso. E aí já pode durar de 3 a 6 meses também, para ele conseguir chegar num lugar de expansão de consciência disso, no próprio ato consigo mesmo ou com uma outra pessoa, em presença, com mais técnica, com mais manobra, com mais pontos aí a serem elevados, porque eu também acho meio perigoso já colocar um homem com tantos problemas direto num ato de sexualidade com manobras, com respirações e coisas, sem ter construído um valor maior sobre o ato em si. É essa dificuldade, né, que eu sinto na massagem tântrica, principalmente com homens. Com mulheres eu não encontro dificuldade. Mas com homens tem muito isso, né? É difícil
Hoje em dia não mais, eu faço um filtro muito bem, mas existem muitas reclamações de terapeutas, mulheres, que a maioria dos caras procuram a massagem tântrica para dar uma aliviada, para ter um orgasmo diferente, para ter, né? E não entram no processo. Uhum. Não entram no processo. Então, esse trabalho. Aí, se chega um homem desse, que aí já passou 6 meses com você em mentoria, para um atendimento, aí é outra história. Sim. Né? Aí ele vai acessar esse lugar. Nesse momento é onde eu sugiro para o homem fazer 10 sessões de massagem para ele realmente ver, depois de uma iniciação, né? Uma iniciação pessoal, uma sacralização de si, se reconhecer como um cara sagrado, como um homem em desenvolvimento e perceber o quanto que tem essa capacidade de entrar numa relação ou numa massagem numa massagem tântrica com o mesmo respeito que você ajoelha na frente do seu altar, com o mesmo respeito que você entra num ritual, sei lá, de ayahuasca, para você entender que aquilo é um lugar para você transitar num templo, para você estar em cima de um altar e você trabalhar até o ambiente onde você vai ter o ato, purificando aquele Sim. lugar, protegendo aquele lugar, as energias que estão ali, né? Você vai abrir o seu campo, você vai abrir seu chakra também. Então pensa, uma pessoa que transa com milhares de pessoas ou com mulheres de programa, num prostíbulo, num motel, tipo, você tá abrindo seu campo para uma energia totalmente tóxica, com vampiros energéticos que estão te sugando ali, que vão... Você vai ficar num emaranhamento energético pesadíssimo e depois você não sabe nem mais quem é você. Mas que dentro disso, você se purificando, trazendo para novos valores, aprendendo a sacralizar o seu ambiente, a sacralizar você mesmo e se amar. O primeiro ponto vai ser sempre você se amar. Aprender a se amar. Aprender que você vai ter a compartilhar com a pessoa que você estiver se deitando é a sua própria energia. Então você vai estar com a energia dessa pessoa durante um bom tempo e ela com a sua também. Então com quem que a gente quer compartilhar isso? E você começou esse seu processo de desenvolvimento pela sexualidade lá em 2008 mesmo, ou isso veio depois? Começou em 2016, quando a gente começou os encontros de sagrado masculino, que eu vi que eu já estava daqui para cima, né, nessa busca mais etérica ia bem na hora de estar no lugar do devoto, mas na hora da prática da matéria, principalmente estruturação de dinheiro, estruturação dos relacionamentos, quando aparecia uma mulher, até dentro da comunidade que eu estava morando, os galos acordavam e começavam a cantar e começava aquela briga de galo, de conquista e tudo mais, aí eu comecei a ter uns conflitos assim e perceber o quanto que eu estava traumatizando pessoas que eu admirava muito. Pessoas que eu já tinha amado muito, eu já não tinha sido realmente um cara até digno, assim, de ter o amor daquela pessoa, sabe? Eu falei, não, eu preciso olhar para isso. A minha consciência naquele momento se fechou para um período de 6 meses de castidade. Não foi muito consciente, fui percebendo, assim, que me fechei, pelos conflitos eu fui me fechando, até que eu falei, nossa, não tô nem tendo vontade. Mas sem autotoque, sem nem isso. Não, eu deixava o meu corpo ter uma poluição noturna quando ele desejasse. Sim. E aí eu percebi que uma vez por lua, ele tinha, no momento de purificação, que é a lua minguante, que é onde, durante o período que o cara faz a mentoria comigo, eu faço ele fazer um ritual de alto amor na lua minguante, que tem esse processo de purificação das águas internas também, que foi a partir disso, né? Nesse momento de lua minguante, eu tinha uma poluição noturna que vinha com sonhos, naqueles momentos, né? Então, os primeiros sonhos muito mais pornográficos, e aí depois eles foram ficando muito mais carinhosos mesmo, e depois até nesse fim de ciclo aí dos 6 meses, quando eu voltei a me relacionar, eu tava num posicionamento totalmente diferente comigo e com as mulheres que eu me relacionava também. E hoje em dia, como é que você tá, Rafa? Você não faz mais sexo casual? Não que eu esteja interessada, né? Só uma pergunta, assim, bem aleatória, para que os caras possam entender. De novo, você só vai se relacionar sexualmente com uma parceria fixa ou não tem nada a ver? Olha, aconteceu, mas que eu tenho um cuidado muito maior, assim. Quem é a pessoa? Sim. Como ela te toca? Sim. Eu tenho que ter um interesse maior
na pessoa do que o físico dela, do que eu achar ela bonita. Que o homem é muito Exato. atraído só por isso, né? Mas esse lugar de admiração, assim, no meio holístico, me trouxe um ponto de vista sobre as pessoas que tiveram mulheres incríveis já, que me fizeram muito felizes, que até fisicamente nem era tão atraente assim, que no começo nem dava nada, sabe? Aham. E depois você vai conhecendo, você vai se encantando, se encantando, se encantando. E pode ser, tipo, totalmente um estereótipo de tipo de mulher, de roupa e de meio. Nada a ver com o seu, mas que ela é encantadora e que você pode ter se encantado, ela também se encantado por você e que vocês possam aprender muito juntos e ter uma troca de verdade, né? Esse lugar da verdade, da transparência, até das expectativas, né? Trabalhar o relacionamento no lugar de sacral também. Colocando as expectativas, mostrando o que você está sentindo, como é que você está se sentindo, se você tem uma pretensão de continuar depois com aquilo, ou se é aquele período que vocês estão se estudando também ou não. Mas então, pode acontecer? Pode. Né? E no meio do caminho as coisas também podem mudar. Sim. Né? São esses acordos, né, que precisam ser sempre levantados assim. O ideal seria talvez, antes de já se aproximar, já ter uma clareza, né? Do que está procurando, qual que é o intento até daquele date ali, Sim. do que você visualiza na pessoa e tudo mais. Mas é uma administração energética de muitos níveis da paixão, do sexo, do tesão, do momento, do dinheiro, da busca de vida, para onde você está direcionando sua vida, se a pessoa caberia, se ela não caberia, se, né, para a construção de um relacionamento. Muitas coisas também precisam ser deixadas de lado do seu para a construção do nós, né? E eu acho que a verdade dentro dos relacionamentos é a base de tudo, né? Quando eu falo verdade, é exatamente o que você falou, porque a gente atende muitos casais que, sei lá, tem 10, 20 anos de casamento e a mulher nunca falou que finge orgasmo pro cara. É complicado, gente. A gente sabe porque a gente trabalha com sexualidade e esses assuntos as pessoas não abrem. Às vezes nem pra melhor amiga a mulher não abre. É muito íntimo, assim. Então você passa anos da sua vida fingindo orgasmo e você quer ter, mas você não consegue falar pro seu parceiro. Porque ele vai receber de que forma? Ah, ele vai ficar chateado, ele vai brigar comigo, ele vai achar que eu tô mentindo pra ferir. São várias as possibilidades. Mas ele nunca vai entender e ouvir, né? Baixar a guardinha e ouvir, entender e tentar encontrar um caminho juntos pra superarem essa questão juntos, né? Tá sempre na defensiva. Sempre com a guarda levantada. Homens e mulheres. Eu tô dando exemplo aqui da mulher, mas o contrário também é válido, né? Muito. Muito. Então, eu acho que às vezes você tem pode ter. É raro de acontecer, é raro, né? Mas é possível acontecer uma conexão com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, onde você consegue expressar a sua verdade, a verdade dela, de um jeito que você não vê em relações de anos, de décadas. Porque são dois personagens ali mantendo uma historinha, né, para a sociedade e até mesmo uma mentira para si mesmo. E olhar para a cama nessas horas, olhar para o sexo, pode ser e é, né, uma grande oportunidade de crescimento e de autoconhecimento, que é isso que a gente está falando aqui agora. E não tem como você olhar dessa forma para o sexo e para sua postura no sexo e na sexualidade de modo geral e não acabar chegando na espiritualidade, na expansão da consciência. Acho que é inevitável, né, esse caminho. Quando você faz esse mergulho. Sim, o problema é que a maioria das mulheres são muito mais abertas do que os homens. E muitas vezes a mulher até já está dentro de um relacionamento e começa a despertar para espiritualidade, para autoconhecimento. E o homem não acompanha. Acha, isso é coisa de mulher. E aí? E aí se distancia. Se distancia porque a verdade de um vai ser totalmente diferente da verdade do outro. E aí a tendência é ter um rompimento mesmo, né? É uma coisa que, se os dois não têm uma verdade pessoal a ser compartilhada, a frequência dos dois fica diferente. Porque se você não tem o mesmo assunto, você só vai falar o quê? Só de problema, de resolver as contas e o que você vai fazer no fim de semana? Vai comer um pedaço de pizza? Ou vocês estão ali para construir uma vida e se melhorar junto, né? No fundo,
O homem fica naquela de máscara de super-homem, de cara super empoderado, mas ele tá cheio de dor, cheio de problema, cheio de coisa, e chega uma hora que ele não aguenta mais, ele explode, e aí vai pra droga, pra sexualidade, pro crime, seja em algum Até pra ponto, violência, pra né, violência, contra a própria mulher. sim, muitas vezes. O homem, quando ele não tem esse controle, essa inteligência emocional, e ele perde uma batalha psicológica, ele, a maioria das vezes, vai pro ataque físico, porque é bem mais forte e ali ele domina. Então, esse é um dos grandes problemas dos homens, né? Muito grande. Ou a mulher, ou os filhos. Sim. A mulher também, muitas vezes, Ah, sim, certeza. usa os filhos nessa guerra psicológica, também de uma forma tóxica, para envenenar o filho e para ir para contra do pai, contra o pai. Se separar, então, isso a mulher usa. Alienação parental. A mulher usa isso de uma forma até feia. Assim. Ai, tá todo mundo perdido. Que difícil, Rafa. Esse planeta aqui, a gente. Muitas das coisas que a gente fala, né? Isso aqui devia ensinar na escola. O planeta é a escola. A gente tá aqui para aprender e para ensinar e pegar aí os ensinamentos dos mestres, que são os nossos professores, e aí se modificando, agregando as virtudes, né? Os nossos chakras, eles vão sendo frequenciados pelas essas virtudes que vamos nos tornando. Então, somos, então, determinada virtude que exercitamos e nos tornamos, e aí essa frequência vai atraindo pessoas também que tenham frequências mais parecidas com a gente, e essas pessoas que ainda não têm tanto essa capacidade vão se afastando mesmo, e normal, porque as nossas escolhas começam a ser diferentes, os lugares que a gente vai transitar vai ser diferente, o que a gente vai se atrair vai ser diferente, até a própria vontade de interagir com uma pessoa ou não vai ser diferente, né? Uma pessoa vai estar querendo ir pro funk, o outro vai cantar um mantra no retiro. Eu tenho muito cuidado de falar disso, porque eu não gosto de separar, tipo, inferior, superior, bom ou ruim, não é né? disso. Mas são níveis de consciência. Às vezes a pessoa que está ouvindo pode receber desse lugar. Uhum. Porque é superior. Não é que seja superior, são níveis de consciência diferentes, né? E eu acho que todo mundo vai acessar. No próprio dia, eu me pego em níveis diferentes. Sim. Né? Eu não sou, repito, falo sempre, eu não sou uma pessoa iluminada. Eu estou no meu processo, né? Em relação ao que eu era, eu evoluí, né? Mas o referencial é a minha própria história, nunca a do outro. Não tem uma comparação, a não ser a minha própria vida. Não sou iluminada. Mas são os níveis de consciência. E o Hélio Couto fala muito disso, em relação a casamento e tudo. Se um entra, né, muda o seu padrão vibratório e o outro não vai acompanhar, não tem jeito, meu irmão. Não tem. Vão romper. A tendência é essa, sim. Eu conheço casais, homens que chegam pra mim, minha mulher tá buscando essas coisas aí de espiritualidade que vocês gostam, não sei o que, babá. Eu tô meio preocupado porque ela tá ficando muito diferente de mim, ela não quer mais transar comigo, não sei o que, babá. Eu vou pra balada, eu fico bebendo e ela não gosta de mim. E ela segue um monte de linha. Ela vai pro tanto, ela vai pra Umbanda, ela vai pro centro kardecista, não sei o que, babá. Eu queria ver o que você acha disso. Eu acho que ela tá certa. Acho ótimo. Acho que ela tá num caminho muito bom. Eu acho que se você quer continuar com ela e você amar ela, você devia seguir ela. Não, mas eu não concordo com isso. Você pega uma linha só e vai nessa linha. Eu falo, não é bem assim. A espiritualidade é além de uma linha. É quase que um labirinto, um tecer de muitos ensinamentos de várias linhas que faz a sua própria espiritualidade interna, né? A sua religião, o seu religare real, além dos muros das instituições religiosas. É aquela imagenzinha do aquário, né? O peixe dentro do aquário e não há. Né? E a religião é isso aqui. E a espiritualidade é o mar. Sim. Religião, o aquário, a espiritualidade é o mar. É o oceano. E não tem jeito, né? Quando a gente começa a entrar nesse caminho, seja pelo Tantra, seja... Não importa qual área seja, das terapias holísticas, integrativas, chamem como quiser, daquilo que não é o convencional e tradicional, a gente começa com uma coisinha aqui, daqui a pouco tá na astrologia, aí vai pro Tantra, registros acásticos e não sei o que. Gente, não tem como. Porque é tudo, né? Todos os caminhos levam à mesma fonte. Claro. Que é a fonte divina. E eu acho isso lindo. Lindo, lindo. E o Tantra que me trouxe isso. Dessa liberdade de ser. E de viver as minhas escolhas conscientemente. Porque quando a gente fala de liberdade, até de liberdade sexual, as pessoas acham que a gente está falando de libertinagem, de alguma coisa irresponsável. Muitas pessoas vão por aí, né?
Isso é o que a gente fala aqui da liberdade de ser quem você é. E quando você sabe quem você é muito responsável. Porque a liberdade que nós falamos aqui a partir do Tantra demanda muita responsabilidade. De si, principalmente, né? Porque é a única coisa que a gente pode ser responsável. Sim. Então demanda muita responsabilidade. E a régua sobe muito. Então você acaba até transando menos, na verdade. Bem menos. Sim. Né? Porque você não se coloca em determinadas situações, não se abre para todo mundo. Mas a qualidade... A qualidade, aí é outro nível, né? É outro nível. Porque também você não tá mais se importando com a quantidade. Principalmente os homens têm muito essa cobrança, né? De quantas mulheres eu peguei, quantas eu já transei, quantas vezes eu fiz. E, pô, isso pesa, cara. Uhum. Chega um momento na vida que pesa. Não venha me dizer você aí que tá assistindo que não pesou, não. Que nunca pesa essa cobrança. De ter que estar sempre de pau duro, ter que sustentar uma ereção, ou de ter que simplesmente transar com uma mulher. Porque senão o que vão falar? Né? O que os meus amigos vão dizer se eu não comer essa mulher? O que ela vai pensar de mim? Que eu sou fraca, que eu sou gay? E aí tem que estar sempre provando alguma coisa pros outros. Pô, isso é cansativo. A gente não tá aqui pra isso, gente. Dentro disso também é bem bipolarizado, né? Tipo, quem tá no autoconhecimento, quem já tá se estruturando nesse caminho e quem não tá. A sociedade, enquanto a gente estiver criticando ou falando sobre ela, apontando o dedo, tipo, você deveria isso, tipo, não, fala, amigo, tô aqui, ó. Esse caminho aqui eu acho legal. Sim. Se você acha que é legal pra você também, a gente tá ali. E você tá nesse caminho de putaria aí, tá bom. Tudo bem, sim. Enquanto isso te satisfaz, quando você acha que tá bom, você acha que tá bom pra você, que tá fazendo bem, beleza, vai chegar um momento que a sua consciência não vai aguentar, o seu corpo não vai aguentar, a sua vida não aguenta, porque você percebe que ficou pautado em valores muito frágeis. Não é fica aquele ponto de, ai, minha vida tá vazia. Eu tô sentindo um vácuo dentro de mim, eu não sinto nada. Eu preciso de estímulos, de excitações. Cada vez mais. Cada vez maiores, exatamente. Aí vai pra droga, pra sexualidade, pra pornografia, pro swing, pra coisas que estimulem, que liberem muito mais, que é sempre serotonina, dopamina. Só que o seu corpo não dá conta. E aí vai vir a queda também dos próprios hormônios internos que precisam se regular. Até o momento que você vai se responsabilizando por você mesmo e vai criando essa cultura interna de se amar. Então é isso, Rafa. Te agradeço demais. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando com você, mas claro que numa próxima oportunidade você vem de novo. E eu quero saber desse calendário maia, que eu tô querendo estudar, entender que não, já veio assim, umas 3 pessoas aleatórias assim falar sobre esse tema. Uhum. Diz que a data de 25 de julho é muito importante. Já fora do tempo. E é o dia que meu filho nasceu. Ele nasceu 25 de julho, às 13h13. Ele já vem chipado diferente, né? A coisa do 13h13 já me deu um negócio. Quando eu descobri isso desse dia fora do tempo, eu falei, gente, muita coincidência pro meu gosto. Mas eu achei muito interessante, né? Porque tem uma amiga que segue esse calendário, ela não comemorou o ano novo. Ela não é chata. Ai, não vai comemorar. Não, ela disse, não, mas comemoro 2 vezes, então. Se a gente comemora, eu comemoro de todo jeito, que é aniversário do meu filho. Sim. Mas aí eu gostaria de mais pra frente você vir pra falar disso, se você quiser. Viu? Fica o convite já. Com certeza, vai ser um prazer. Querido, obrigada mesmo. Espero te encontrar em breve em outras oportunidades, aprender mais com você sempre, tá? Fico muito honrada pela sua participação aqui no Prazer Tantra. Gratidão, Rô. Fique com Deus, fiquem vocês também. Sigam a Tenda Azul no Instagram. Isso. Passa suas redes, site, o que você tiver, por favor. atendazul.com.br e @atendazul. Tem o meu Instagram pessoal, que tá meio paradinho também. Eu tô mais ativo na Tenda Azul mesmo. Só dá um oi lá, a gente conversa. Você atende mulheres também, né? Atendo. Tá, não é só homens, viu, gente? Então tá, que bom. Querido, obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você que nos acompanhou no Spotify, aqui no YouTube. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, @_Rosana Cidrão e o @prazer_tantra. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário, sua sugestão de tema, de convidado. Fica à vontade, tá bom? E vamos juntos porque evoluir é prazeroso. Eu te vejo próxima terça-feira, às 20 horas. Beijo, boa semana. Tchau, tchau.